Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite que nós nos encontramos para celebrar, embora tenhamos terminado o tempo pascal, depois daquela experiência da celebração de Pentecostes, onde, especialmente no dia de Pentecostes, Deus confirma aquilo que outrora, no início da história da vida da igreja, Ele realizou. Deus concede-nos os dons na sua plenitude. Então, não nos falta dom nenhum, elemento nenhum que nos impeça de dar seguimento à ação, compromisso missionário de Jesus, a ação salvadora de Jesus por meio de nós. Ele que, especialmente, como vimos no final do texto de hoje, também no Evangelho, aliás, o texto do Evangelho de hoje, Mateus afirma aquilo que o Senhor disse a eles em determinado momento: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, a realidade de Jesus é a realidade de sua ressurreição, mas também agora ele alcança a sua condição plena, de tal forma que ele se torna de fato Senhor da igreja. E onde a igreja estiver, ali estará também o Cristo Jesus. Essa realidade nós vamos especialmente vivê-la, à luz da experiência que nós fazemos dentro do que chamamos tempo comum. Tempo comum, revestido de verde, embora a palavra comum lembre-nos às vezes o aspecto das coisas comuns, às vezes sem tanta atenção de nossa parte, mas não é bem assim. O tempo comum é o maior tempo litúrgico da igreja, o maior tempo que ocupa a nossa vida de cristão, onde ali a gente vai aprofundando os mistérios da nossa fé que vimos em Jesus e aprendemos com Ele, especialmente dois grandes mistérios: da sua encarnação, e logo depois do Advento e Natal, logo no começo do ano, começamos nós a caminhar à luz da presença encarnada de Jesus, aquele que veio para salvar o mundo, aquele que se tornou um entre nós, não veio e apenas visitou, mas armou sua tenda, sua morada, habitando a humanidade com o seu corpo. E o outro grande mistério é exatamente a sua ressurreição, chegada à plenitude dos tempos, manifestada a sua glória, na cruz especialmente, mas também a partir da ressurreição, manifestada a sua glória. O segundo mistério que nós contemplamos é Cristo ressuscitado, vivo, presente, atuante no meio de nós. E aí esses mistérios tendem a dar extensão à nossa vida, onde no cotidiano da vida vamos aprofundando essas realidades, especialmente essas duas realidades. Hoje, por exemplo, seria um domingo comum, mas a igreja propõe uma festa, uma solenidade, que é a chamada festa da Santíssima Trindade, que são dos três mistérios em torno da pessoa de Jesus, que nós, logo de cara, já os vivenciamos nesses próximos dias. Hoje, Santíssima Trindade, quinta-feira, Corpus Christi, e logo depois a festa do Sagrado Coração de Jesus, que são sempre menções à pessoa do Senhor Jesus. No entanto, hoje, quando nós estamos a falar da Santíssima Trindade, precisamos também recordar que a Trindade é um mistério. É um mistério, mas não é de todo um mistério no sentido de uma realidade que está completamente velada, impossibilitada o alcance nosso. Ela é um mistério no sentido de que é uma realidade que nós não contemplamos a sua leitura, a sua visão plena, total, mas também não deixa de ser um mistério que Deus revela e que vem sempre tomando ou permitindo que nós conheçamos esse mistério. Mas a Trindade Santa, o mistério da Trindade, é sim um mistério, diríamos assim, que perpassa toda a nossa experiência de fé. E o mistério da Trindade, embora a palavra continue nele, é mais do que algo misterioso no sentido de que não podemos experimentar com um certo prazer naquilo que faz. Não, é sim algo extraordinário, porque o mistério da Trindade é, sobretudo, a realidade que Deus nos permitiu conhecer. A Trindade é aquela realidade única, verdade única, certeza única, experiência única, que nós, na fé e a partir da experiência da fé, vamos tomando consciência dela.
Portanto, quando nós falamos do mistério da Santíssima Trindade, nós estamos, na verdade, diante dessa realidade que nos faz olhar para ela e em determinados momentos e em circunstâncias da nossa experiência de vida cristã, né, buscamos compreendê-las a partir daquilo que conhecemos verdadeiramente a partir da encarnação de Jesus e que hoje é dado também ao conhecimento da Igreja, que é buscar compreender a Trindade através das suas três pessoas. Portanto, a Santíssima Trindade é sim o mistério de três pessoas que são Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, embora três pessoas. Não significa que essas três pessoas dividem um poder. Não significa que essas três pessoas, de certa forma, competem uma com a outra no que diz respeito ao poder. Não, de forma alguma. As três pessoas possuem a mesma natureza divina. Portanto, um só Deus. Mas como que vamos entender se são três pessoas, embora estejamos falando de um só Deus? Porque essas três pessoas, quando elas se dão por compreender, se dão por ser entendidas, elas revelam uma realidade que é única, embora compreendida em determinados momentos e espaço daquilo que nós chamamos história da revelação. A começar pela figura do Pai. Quando nós ouvimos a primeira leitura de hoje, no livro do Deuteronômio, há algo que nos chama a atenção. Quando um dos versículos diz assim: reconhece, pois, hoje, grava em teu coração que o Senhor é o Deus, lá em cima no céu e embaixo na terra, e que não há outro além dele. Não há outro além dele. Porque Deus é essa realidade extraordinária. E embora extraordinária, é único e um só. E não há outro além dele. Quem guarda as suas leis, por exemplo, inclusive, será feliz, como diz o texto de Deuteronômio. E nós vamos entender Deus como essa realidade única, porque é aquele que desde o princípio vem manifestando essa sua condição única. Nunca se ouviu dizer que um Deus conversasse com o seu povo. E o livro do Deuteronômio diz: onde alguém já ouviu falar que Deus tenha falado ao seu povo no meio do fogo, lembrando o quê? Aquela manifestação de Deus no monte, quando ali diante de Moisés e do povo, Deus falou ao povo e inclusive deu a eles os mandamentos, as tábuas da lei, ou lembrando o decálogo, ou os 10 mandamentos. Onde já se viu, quem já ouviu falar num Deus que combate em favor do seu povo, que os tira da escravidão, como vimos no Egito, que luta ao lado deles com braço forte e estendido? Quem já ouviu falar e quem já viu diante dos teus olhos um Deus que agiu assim, que escolheu um povo para si e o amou com amor extremo? Ninguém já viu isso. Somente Israel, o povo de Deus, o povo da fé, que vai compreender esse Deus único, que aparentemente não só se mostra um Deus Senhor poderoso, mas mostra também um Deus que se equipara a um pai, a um pastor, a um soberano, porque é ele que combate, conduz e está sempre ao lado do seu povo e manifesta coisas extraordinárias unicamente a eles. Essa é a visão de Deus como um pai. Quando nós vamos ver a figura de Jesus, embora o evangelho de hoje não esteja, mas lembre a experiência da sua ascensão, no finalzinho do texto de Mateus, o texto lembra que Jesus apareceu aos discípulos enquanto eles estavam reunidos e naquele momento os discípulos prostraram-se diante dele, ou seja, reconheceram sua condição divina, até porque ele havia ressuscitado dos mortos. E então o Senhor lhes falou que toda a autoridade ele havia recebido do Pai e disse: ide pelo mundo e batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo que vos ordenei. A manifestação de Jesus lembra-nos que especialmente o Cristo leva os discípulos a reconhecerem também seus atos extraordinários.
que exatamente por serem extraordinários, o Senhor insiste, ordena, ensinai-os a observar e compreender essas realidades extraordinárias que se deram na pessoa de Jesus. Portanto, o Filho só consegue estabelecer essa relação extraordinária com suas palavras e ações se ele também for, de fato, da mesma natureza divina. Portanto, Jesus, o Filho, não é um Deus menor do que o Pai, ou alguém que viu as obras do Pai, se admirou e quis repeti-las. O Filho só consegue realizar essas obras porque ele é da mesma natureza do Pai, e ele só consegue transmitir essas verdades com autoridade porque ele ouviu do Pai, e só quem é divino e da mesma realidade do Pai poderia estar com ele. Portanto, Jesus também se manifesta Deus divino. Quando Jesus sobe ao céu, ele envia o Espírito Santo sobre a igreja e sobre os discípulos, de tal forma que no início da segunda leitura, assim vai dizer São Paulo: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E de fato somos, como diz São João na primeira carta que ele escreve. Nós nos tornamos de fato filhos de Deus por meio do Espírito Santo, porque só o Filho conhece o Pai. E quem é que nos permite conhecer as realidades do Pai, reveladas por meio de Jesus, na comunidade da fé, se abrindo a esse mistério? O Espírito Santo. Ninguém conhece a verdade de Deus, a não ser por meio e obra do Espírito Santo. Que é essa realidade que Jesus, como disse, soprou sobre os discípulos, de tal forma que todos aqueles que se tornam filhos de Deus, não se tornam filhos de Deus apenas porque passou aqui o Espírito Santo, soprou sobre nós, mas porque ele especialmente foi capaz de crer e professar a sua fé nessas verdades, ou nesse Deus, ou naquilo que lhe foi revelado. E assim o Espírito, como diz o texto, se encarna em nós, de tal forma que ele se une ao nosso Espírito, o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus quando, pela fé, guiados pelo Espírito, nos damos a conhecer os mistérios de Deus. Portanto, vejam, não há uma competição entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se observarmos que ambos nos revelam a mesma verdade. Portanto, o mistério da Trindade, ou a realidade da Trindade, é uma verdade só, revelada em determinados momentos da história da salvação, mas que falam da mesma realidade. Por isso, um só Deus. Um só Deus. Porque tudo aquilo que ouvimos a respeito do Filho e no Filho é a realidade anunciada no Pai. Tudo aquilo que buscamos entender do Pai nos é anunciada no Filho. Tudo aquilo que o Espírito Santo nos dá a conhecer é aquilo que procede do Pai por meio do Filho, a Igreja. Portanto, a Trindade é esse mistério único, essa verdade única, essa revelação única, que embora seja em 3 pessoas ao longo da história da salvação nos anunciada, nos revela uma só verdade, um só mistério, um só Deus. Por isso que nós entendemos que Deus é essa realidade. Deus é essa pessoa que em determinadas situações e circunstâncias está sempre nos falando dele próprio, por meio dessas realidades que, embora distintas, não falam de outra coisa senão de si mesmo e revelam a experiência da profundidade do amor e da verdade sobre Deus. Esse é o mistério, essa é a experiência linda, especialmente que nós temos a igreja. Essa é a grande experiência que nós devemos também levar ao conhecimento do mundo, para que o mundo também reconheça e veja e contemple e adore esse um só e Deus de todos nós, mas que se revela a nós, nos comunicando a todo instante suas verdades, a fim de nos conduzir para a glória, para que com Ele, como disse São Paulo, e se somos filhos e somos herdeiros, herdeiros de Deus, como herdeiros do Cristo, se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém.